O nosso amigo palestrante da noite, o Ari Ramos, já esteve aqui há algum tempo, não muito tempo, e gostamos muito, pedimos para que ele voltasse logo. Ele é professor de economia, já do ramo espírita. Há quantos anos? 30 e poucos anos, que maravilha, né? E temos o prazer de recebê-lo. É com você, querido. Ah, sim, desculpa, uma coisa importante. Eu o conheci lá no Allan Kardec, fui assistir uma palestra e me encantei. E vocês vão ficar encantados também. Gentileza sua. Boa noite, pessoal. Você vê a luz aqui, ô Jorge? A luz? Você já vai apagar? É. Pô, melhor pra gente começar já. Vamos lá. Pessoal, boa noite. É uma satisfação, uma alegria estar aqui com vocês novamente. Eu estive aqui no mês de julho, né? E é um prazer estar retornando aqui. E hoje eu trouxe um tema que é, na minha opinião, um tema de suma importância para nós espíritas. Então eu gostaria de começar perguntando: quem aqui leu o Missionários da Luz? Missionários da Luz. Bom, Missionários da Luz é um dos livros da série André Luiz, e é um livro que traz uma reflexão, dentre inúmeras outras reflexões importantes. Uma delas que chama-nos a atenção de forma bem intensa é um capítulo onde há uma reflexão sobre a reencarnação de Segismundo. Segismundo é um nome diferente, né? E com certeza a gente grava, né? A doutrina espírita, como todos nós sabemos, ela tem na reencarnação uma das suas estruturas mais claras, né? Então a reencarnação nada mais é do que a vivência de espírito em vários corpos diferentes, tá? E a função da reencarnação é o desenvolvimento, o crescimento e cada vez mais o aperfeiçoamento do espírito. E todos nós sabemos muito bem disso, porque é uma doutrina que nos esclarece, nos leva à reflexão constantemente e nos ajuda a compreender a vida, o mundo e a sociedade em que vivemos. Quando a gente fala da reencarnação, a gente fala de algo que nos auxilia a compreender Deus. Deus, essa inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, que está lá na doutrina dos espíritos. Confesso a vocês que teria muita dificuldade de entender as leis de Deus se eu não tivesse tido a oportunidade de entender a reencarnação. Então a reencarnação, como base da doutrina espírita, ela nos ajuda a compreender muitas das dificuldades pelas quais nós passamos no cotidiano. Então essa vida, essa vivência constante em vários corpos, ela é uma vivência que o Missionários da Luz trabalha de uma forma bem interessante. Para quem não conhece, o Missionários da Luz, da série André Luiz atua como um repórter no mundo espiritual, e ele vai relatando para todos nós, desde o livro Nosso Lar, todas as experiências que teve no mundo espiritual. Tanto é que a série André Luiz, a vida no mundo espiritual. Então ele oferece no livro Missionários da Luz exemplos de atuação intercessória dos benfeitores espirituais a favor dos encarnados. Esse livro traz uma riqueza de informações, porque ele nos ajuda a compreender como os amigos espirituais nos auxiliam no dia a dia. É muito comum, todos nós passamos por dificuldades,
por momentos mais difíceis, em alguns momentos com medo, com desesperança, tá? E oramos, aprendemos na doutrina a importância da oração. E aí, esse livro vai nos mostrar como os bons espíritos nos ajudam, e nos ajudam muito mais do que nós imaginamos. Todas as vezes que oramos, a gente cria um canal de ligação com os espíritos bons. E estes espíritos bons estão sempre nos auxiliando. Por isso que a doutrina fala de uma forma clara da importância da oração, do pensamento positivo, da busca constante pelo equilíbrio. Então, quando eu vou falar um pouquinho do livro Missionários da Luz, mas centrando no capítulo que ele vai falar da reencarnação do Segismundo. Porque estudar a reencarnação dentro da doutrina dos espíritos é algo muito comum, né? Então, é importante o estudo deste caso específico, porque ele nos mostra todo o planejamento que foi feito pelos bons espíritos, toda a organização para que Segismundo voltasse ao mundo material. Então, todas as reencarnações são planejadas? Não, infelizmente não. Mas essa foi planejada, tá? E esse planejamento, ele está diretamente atrelado ao desenvolvimento do espírito que vai reencarnar. Nós temos aí hoje um mundo onde as pessoas, na busca constante pelo prazer, se entregam constantemente a desatinos e depois de 9 meses nascem espíritos que se aproveitam de uma situação para reencarnar. A doutrina espírita nos fala muito disso. Mas esse caso específico, que é um caso que na doutrina espírita é muito comentado, é um caso de reencarnação planejada, tá? Isso é muito importante. Houve um planejamento para que Segismundo voltasse. Então, nessa história, a gente vai conhecer Adelino e Raquel. Adelino e Raquel são casados, né? E Segismundo aparece na vida deles. Segismundo se encanta com Raquel e começa a flertar com ela, a paquerar, e é correspondido, né? Desta paquera, Segismundo se apaixona e no momento de insensatez, né, planeja assassinar Adelino. Então, o processo obsessivo, a fascinação, o desequilíbrio é tão intenso que Segismundo se entrega a um sonho, a uma possibilidade, acreditando que, se ele matasse o Adelino, Raquel estaria livre e eles poderiam, a partir de então, viver um grande amor. Então ele planejou tudo mentalmente, como vai ser, o dia, a hora, aonde. Depois que eu tirar Adelino do meu caminho, eu e Raquel vamos ficar juntos. Acontece que a história não se desenrolou da forma como ele imaginava. Ele mata Adelino e Raquel, quando vê a situação, entra num desequilíbrio atroz, se entrega a um processo obsessivo, se envereda por um mundo de desajustes e desequilíbrios e acaba contraindo doenças que posteriormente, não muito longo, ela vai desencarnar. Adelino, que foi assassinado, quando acorda do mundo espiritual, percebe que a sua situação é uma situação difícil. Seu coração estava muito enraivecido, cheio de ódio, de rancor, de ressentimento, querendo vingança. E com a lembrança constante de Segismundo. Adelino queria matá-lo. O ódio era intenso.
E o Segismundo, que planejou tudo aquilo, e percebeu que depois que cometeu o ato, que matou o Adelino, nada do que tinha sido planejado por ele deu certo. E o que ele fez? Num outro momento de desatino, ele se suicidou. A última vez que eu vim aqui, se não me engano, foi dia 18 de julho, e eu falei justamente sobre o suicídio. O suicídio que cresce cada vez mais na sociedade. Em 2014 nós tivemos mais de 12 mil pessoas que se suicidaram. E a base de tudo isso é a leitura do livro de Ivone Pereira, que é o Memórias de um Suicida, que é um livro que aqueles que não leram, leiam, na minha modesta opinião, um dos 3 ou 4 melhores livros da doutrina espírita. Então, Segismundo se suicida. Imagine todo o desequilíbrio causado por um ato absurdo. Ele matou uma pessoa, ele levou uma outra para o desequilíbrio, que culminou na sua morte, ele se suicidou. Quando chega no mundo espiritual, passa pelas dificuldades mais terríveis. Quando a gente vai falar das dificuldades no mundo espiritual, a gente se lembra do filme Nosso Lar, que começa mostrando um local que nós conhecemos por umbral, um local de trevas, de gemidos, de dores, de desajustes, onde os espíritos que lá estão se comprazem com o desequilíbrio. São espíritos marcados por rancores, mágoas, ressentimentos. E o nosso querido Segismundo, ele está nesta situação. Cometeu um crime, imaginou algo que não se efetivou. Bom, imagine as dores, as lágrimas, as tristezas, os medos que o indivíduo tem de estar vivendo num lugar onde o cheiro é extremamente ruim, onde os gritos, as dores, os desesperos são intensos. E a preocupação de ser ameaçado, de ser agredido por outros. Então era uma situação de dificuldades das mais intensas. O resgate, a oportunidade de sair de lá e de ser levado a uma cidade espiritual, de poder conversar, de poder entender o que estava acontecendo com ele. Imagina, pessoal, um espírito uma pessoa sem nenhuma preparação para a morte, nenhuma preparação para o mundo espiritual, onde muitos acreditavam que morrer acabou e vamos esperar até algum momento. E quando se depara com esta realidade, quando se depara com essa situação, quando tem a alegria de receber o socorro, de perceber a chegada de outros que vão lhe instruir, que vão lhe orientar, que vão lhe esclarecer, lhe mostrar que aquele momento, aquela situação, aquele lugar, aquele local que estava naquele instante, ou em alguns momentos anteriores, era em decorrência do seu desatino, era em decorrência de tudo aquilo que a sua mente pensou, executou e gerou desajustes e desequilíbrio em outras pessoas. Agora, o que mais machucava Segismundo era a consciência. Essa dor constante que arrebata o coração e que faz com que as pessoas constantemente que cometeram algum desatino, e todos nós cometemos. Qual de nós aqui que traz a consciência constantemente equilibrada? Vivemos num mundo de expiação e provas, não atingimos um grau de evolução maior, estamos ainda constantemente presos a desequilíbrios de outras vidas e destas. E sabemos muito bem,
A doutrina nos ensina isso. Ela nos coloca no centro dos nossos desequilíbrios. Ela nos coloca no centro dos nossos problemas. E ela não nos trata como vítimas, porque nós não somos. Todos nós somos atores dos nossos desajustes. Bom, olha que interessante. Depois de muitos anos no mundo espiritual, depois de muitas dificuldades, de muitas dores, Segismundo vai começar a compreender todo o desatino, todo o desequilíbrio que cometeu, e vai começar a trabalhar de forma incessante. Agora, um trabalho incessante, onde o espírito se entrega de alma e coração, onde o espírito compreende que a única forma que tem de evoluir, de se melhorar, de progredir, porque sabe que vai ter que voltar, que tem muitas lições a aprender. Então ele vai trabalhar de forma incessante, todos os dias, e vai ajudar todas as pessoas que precisarem de ajuda, vai se doar cada vez mais, e vai deixar o seu coração lhe encaminhar num momento e numa estrada de melhorias constantes. E é isso que é importante que nós saibamos também, pessoal. O trabalho físico e espiritual são fundamentais. E nós constantemente nos ligamos apenas ao trabalho material, porque ele nos dá a sustentação física. Só que o trabalho espiritual, ele nos auxilia do ponto de vista energético, do nosso equilíbrio, ele auxilia a nossa moral, o nosso desenvolvimento espiritual. É importante que nós entendamos, e esta casa e todas as casas que se dedicam ao trabalho assistencial, ao trabalho da compreensão, da busca, da reflexão, são dádivas que Jesus, que Deus e a espiritualidade maior nos dá e nos concede como um instrumento de melhoria, de refazimento, porque todos nós, quando aqui chegamos, na mais tenra idade, até quando voltamos ao mundo espiritual, nós trazemos na nossa trajetória de vida um desequilíbrio muito grande, equívocos muito grandes, e nenhum de nós pode, em sã consciência, apontar os desequilíbrios, os erros dos outros, porque todos nós temos equívocos. A doutrina nos mostra de uma forma muito clara tudo isso, e o Segismundo vai trabalhar de uma forma muito intensa, e vai trabalhar tanto que vai angariar um grupo de amigos, de espíritos que foram por ele socorridos. Imagine quantos espíritos que não chegam do mundo material todos os dias, desequilibrados, assustados, amedrontados, preocupados. E quantos destes foram socorridos pelo Segismundo? E estes espíritos acumularam nos seus corações um grande agradecimento pelas atitudes dele. Oraram por ele, pediram para a espiritualidade maior. Muitos acreditaram que Segismundo era um santo. A conversão dele demorou, não foi algo da noite para o dia, mas acontece, vai acontecer com todos nós. O trabalho incessante vai dar a ele a condição de retornar ao mundo material. E todos nós vamos retornar. E o mais interessante, pessoal, é que os méritos acumulados por Segismundo foram tão grandes que ele recebe a permissão de voltar como filho de Adelino e de Raquel. Eu tenho algumas imagens aqui que eu peguei no site da FEB,
imagens do próprio livro, né? E elas nos auxiliam de uma forma muito intensa, o visualizar. A imagem, ela fala mais do que 1000 palavras, como dizem. Então, essa imagem nos mostra a casa de Adelino e Raquel e os espíritos chegando ao lar deste jovem casal, que tem um filho, o Joãozinho. Eles já estão casados há alguns anos, receberam a graça de terem um filho. E nesse momento, chegam a este lar 4 espíritos. O Herculano, que vai trazer o Segismundo. O André Luiz, como um repórter que nos vai relatar toda a história e depois escrever no Missionários da Luz. E o Alexandre, que era o instrutor da obra. Alexandre, Calderaro, Clarencio, Lísias, vários espíritos de altíssima envergadura espiritual, moral, que nos relatam a vivência do mundo espiritual e mostram para o André Luiz todo o significado dessa vida que não termina no corpo material. Então, nesse momento, eles estão chegando na casa de Adelino e Raquel. Segismundo já sabe que vai reencarnar e que vai nascer no seio dessa família, tá? E é uma reencarnação para um resgate, que ele não pode se furtar, e já estava preparado para isso, afinal de contas, foi preparado nos últimos anos para isso. E o seu reajuste espiritual. Nessa imagem aqui, a gente vê na antessala, lá no fundo, a família tomando um café, Raquel, Adelino, que não se sente bem, e o filho. E aqui desse lado, a gente tem o Herculano. O primeiro aqui do lado esquerdo é o Alexandre, depois André Luiz, o Segismundo sentado e o Herculano aqui ao lado do André Luiz. A imagem retrata bem a expressão do Segismundo e o medo. Ele está ali porque os bons espíritos receberam uma missão de tentar fazer a ligação entre o Segismundo e o Adelino. Porque a Raquel, pessoal, ela já tinha atingido um grau de desenvolvimento melhor, ela já estava mais consciente. Agora Adelino não. Adelino, por ter sido a vítima, estava com o coração muito machucado ainda, trazia mágoas, rancores e ressentimentos de Segismundo. Não sabia que Segismundo renasceria na família dele, mas alguma coisa o incomodava. Então, nesse momento, os bons espíritos estão preparando o Segismundo para que se aproxime da família. Então, nesse instante, a imagem nos mostra que Adelino não se sente bem. E olha que interessante, Alexandre, o instrutor, se aproxima de Joãozinho e estimula a criança a convidar o pai para uma oração à noite. A família tem por hábito, todas as noites, orar. Então, muitas vezes o pai não está junto, mas o filho, Joãozinho, e a Raquel oram todas as noites. Naquele momento, Joãozinho, percebendo a tristeza do pai e sentindo a influência do mentor espiritual, ele convida o pai para que o pai chegasse mais cedo para participar daquela oração. A oração, pessoal,
A gente constantemente ouve as pessoas dizerem que a oração é importante. E por que a oração é importante? A oração, ela nos dá a consciência de que somos seres em evolução, de que somos seres que precisamos de ajuda. E tem gente que nos diz assim: mas se Deus sabe dos meus problemas, por que eu vou orar? Vai orar para mostrar humildade, para se ligar a uma energia maior, para compreender que a vida não nasce na matéria, o espírito é a essência maior da vida. Então, quando a gente ora, a gente melhora o ambiente onde nós estamos, a gente se melhora, a gente atrai energias boas. Essas energias nos fazem bem, nos equilibram, nos fortalecem. E no mundo marcado por tantos desajustes como esse que nós vivemos, o momento de oração é uma bênção para todos nós. Um momento onde a gente se liga, e a palavra religião, ela vem do religar o homem a um ser superior. Então a doutrina espírita nos mostra de uma forma clara, nesse momento, inspirado pelo Alexandre, o Joãozinho pede para o papai voltar mais cedo para participar da oração. E ele, comovido com as palavras do filho, se compromete a voltar mais cedo para participar desta oração. A oração que está sendo feita ao lado da cama. Eles se unem num pensamento, numa conversação, assim como fazemos quando, num determinado dia, num determinado horário, fazemos o evangelho no lar, que a doutrina espírita nos fala tão constantemente, da importância de levar essa paz, esse equilíbrio. Então é importante que nós criemos o hábito de um dia na semana, 2, 3, mas pelo menos um dia na semana, num determinado horário, a gente fazer a nossa oração, o nosso evangelho. Então, nesse momento, olha lá, a imagem é muito clara, porque ela mostra os três ao lado da cama, mas tem mais gente. Quando oramos, a gente não está sozinho. Assim como quando fazemos um trabalho mediúnico, quando a gente chega para o trabalho, o local está envolto de muitos espíritos. Espíritos que chegaram antecipadamente, que trouxeram aqueles irmãos que serão socorridos, que limparam o ambiente, que equilibraram o ambiente e que preparam aquele espaço para o desenrolar das atividades. Bom, nesse momento, os bons espíritos, sentindo o ambiente melhor, aquelas energias ruins foram retiradas. Eles, no momento do sono físico, e nós sabemos muito bem que quando a gente dorme, o nosso espírito sai do corpo, e ao sair, se estivermos bem, é por isso mais um motivo para a oração. Ao deitarmos, rogar a Deus, rogar a Jesus, aos bons espíritos, que direcione, que proteja e que ilumine o nosso espírito. Por isso que é bom os bons sentimentos, porque eles ficam retratados na nossa mente. E à noite, eles puxam o nosso espírito. Então naquele instante, olha lá, a imagem nos mostra Adelino saindo do corpo e os espíritos vindo conversar com ele. Nessa imagem, eles começam a conversar com o Adelino, principalmente o Alexandre, que é o mentor espiritual, e começam a mostrar para o Adelino que ele vai receber mais um filho. Agora, o filho que ele vai receber é a reencarnação daquele que na outra encarnação lhe tirou a vida. Imagine Adelino quando ouve tudo isso. Mas como a espiritualidade, ela tem uma capacidade imensa de equilibrar todo o ambiente,
Eles já prepararam toda a situação. Adelino vai se sentindo melhor, vai iniciar um processo de perdão. Ele vai aceitar o Segismundo. É lógico, pessoal, que esse processo não é assim, eu vou aceitar. Mas a partir do momento que Segismundo recebe a bênção do futuro pai, e a partir do momento que Segismundo se melhora e vem se melhorando com constância, essa energia, essa paz, porque esse espírito rogou muito por Adelino, pediu muito à espiritualidade que amparasse Adelino. E o amparo veio para mostrar para todos nós que quando oramos com fé, muitas vezes a gente fica chateado que a gente pede uma coisa e não consegue. Mas muitas vezes aquilo que pedimos não é o melhor para nós naquele momento. Mas a espiritualidade não nos deixa sozinhos. Algum auxílio, alguma porta, ela sempre abre na nossa vida. Então, esse instante, você tem um começo de perdão. Então, esses espíritos, percebendo que o trabalho deles estava apenas começando, eles vão começar um processo, junto com os espíritos chamados construtores, onde eles vão reduzir o corpo espiritual do Segismundo e vão prepará-lo para a reencarnação. Olha que interessante esse processo, pessoal. Então ali você vê o corpo e ao mesmo tempo você vê a diminuição desse corpo, vai se transformando num bebezinho que vai sendo entregue a uma senhora que tinha sido na encarnação anterior, tá? A avó da Raquel. Ou seja, eles estão aos poucos preparando a ligação entre o espírito reencarnante e os seus pais nesta nova encarnação. Então esse processo, ele é acompanhado pela espiritualidade, pelos bons espíritos. E olha que interessante, se a gente olha em perspectiva, desde o momento que começamos a falar aqui com vocês, até agora, a gente percebe, olha lá, essa imagem nos mostra aquele momento, aquele drama. Você olha essa imagem, as roupas destruídas, tanto de Raquel, quanto de Adelino, quanto... Olha o ambiente. Vieram desse ambiente quando foram para o mundo espiritual, marcados por rancores, por mágoas, por ressentimento, por desajustes. E com o passar do tempo foram se melhorando. O tempo é um senhor remédio para todos nós. O tempo cura tudo. E aí, o passar do tempo vai fazer com que eles se reencontrem novamente. Mas agora numa posição diferente. Aquele que tirou a vida do Adelino volta para ser criado pelo Adelino. O processo de perdão, de reequilíbrio e de reajuste entre eles vai fazer com que, a partir do momento que eles se abraçam, se perdoam, eles vão se preparar para o progresso constante de cada um de nós. Nesse instante aí, a gente percebe a preparação que é feita pelos amigos espirituais para escolher dentre os espermatozoides aquele que vai chegar com as características mais afins entre os dois. Olha o processo de participação e de planejamento dos bons espíritos na reencarnação. A gente não tem essa informação, porque a gente não vai buscar. A literatura é vasta e ela nos mostra
ela nos mostra e ela nos auxilia. E a gente tem dúvida muitas vezes, mas a gente pode responder nós podemos conseguir respostas para muitas das nossas dívidas, nossos equívocos, nossos medos. Essa foto é a foto que pega o momento onde o espermatozoide ele vai se encontrar com o óvulo, e é o momento inicial da vida. Temos aqui o altar sublime da maternidade humana. Devemos cooperar na tarefa do amor, guardando a consciência voltada para a majestade suprema. Essa foto é fantástica. Ela nos mostra o processo onde a vida vai começar. O livro é fantástico porque ele nos mostra que a espiritualidade atua na vida da gente muito mais do que a gente imagina. E toda essa atuação é uma atuação para o bem. Agora, se nós imaginarmos que existem espíritos desequilibrados, que também atuam na nossa vida para o mal, existe também, a doutrina nos mostra, e nos dá também o instrumento, o elixir, para nos protegermos disso. E esse elixir está no trabalho imaterial, na oração, nas boas condutas, na boa obra, na boa reflexão, na leitura, no estudo, na prática do bem, da caridade, do amor. Porque a doutrina espírita nos mostra que fora da caridade não há salvação. Mas a gente ainda percebe muita gente pensando a caridade muito mais como algo material. Quantas e quantas pessoas dizem: olha, quando eu me aposentar, eu vou me dedicar a um trabalho assistencial. Nossa, mas quando eu me aposentar, quando eu ficar rico, eu vou doar um pouco do meu patrimônio para auxiliar. A gente está pensando sempre na troca, e na troca materializada. A doutrina espírita vai nos dizer coisas mais sublimes. Todos nós, por mais que sejamos pobres, todos nós temos o que dar, porque Deus vive dentro de cada um. Muitas vezes a gente está pedindo uma palavra, um minuto de atenção. Numa vida tão tribulada, tão corrida, a gente só pede para ser ouvido. Isso é uma forma de caridade. Nesta imagem, a gente percebe que há uma ligação espiritual entre o Segismundo e a Raquel. O processo de reencarnação do Segismundo já começa a estar em fase avançada, e depois de 9 meses ele vai renascer. Nesta imagem a gente vê que os espíritos tiveram êxito no seu trabalho, e a partir do momento que foram exitosos, eles se preparam para ir embora a uma luz que vai perpassar o espaço e vai levar a satisfação e o significado maior do dever cumprido. Espíritos agradecidos a Segismundo velavam a nova encarnação. Todos aqueles que foram auxiliados pelo Segismundo, quando ele se conscientizou do seu erro e começou a trabalhar de forma incessante, oravam para ele constantemente. O casal tinha um hábitos, comportamentos, pensamentos equilibrados, saudáveis. Isso é muito importante. Nós temos muitos livros na doutrina espírita que falam sobre a importância do pensamento. Tá? Manter o pensamento sempre em coisas melhores, em coisas maiores, em energias que nos equilibram mais. Amigos espirituais velavam pela harmonia da casa e dos pais. Isso é muito importante. Trazer para o nosso lar companhias agradáveis. Quantas vezes nas sessões mediúnicas a gente está trabalhando, doutrinando um espírito,
e ele nos fala: poxa, mas você quer me tirar de lá? Mas ele me chama, eu fico sentado ali na porta, eu fico sentado ali no sofá da sala. Ele não consegue viver sem o meu pensar. Quantos e quantos companheiros inferiores, momentaneamente inferiores, irmãos que muitas vezes se comprazem com o mal, ou pelo menos ainda se comprazem com o mal, a gente não atrai pelos nossos pensamentos, pelas atitudes mais grosseiras, pelo gritar, pelo falar alto, pelo agredir, e trazemos isso para a nossa casa. Quem sabe ao sairmos daqui possamos nos conscientizar da importância de atrair para o nosso lar, para a nossa vida, para o nosso pensamento, amigos que nos auxiliam e que nos faz crescer. No finalzinho do livro, do capítulo, o instrutor Alexandre, conversando com André Luiz, ele diz: não se esqueça, André, de que a reencarnação significa o recomeço nos processos de evolução ou de retificação. Estamos aqui hoje, reencarnados, voltaremos outras vezes. Alguns já estão num nível tão adiantado que vêm aqui para auxiliar outros que amam. E nós ainda precisamos do auxílio destes irmãos mais evoluídos. A oração é um instrumento para que nos liguemos a esses irmãos. Mas a oração, ela nos equilibra, mas é importante que nós também tenhamos atividades sólidas que nos fortaleça, para que criemos dentro de cada um de nós a resistência necessária, porque o mundo é cheio de desequilíbrios e desajustes. Ao ligarmos a televisão, a gente atrai para dentro do nosso lar energias das mais diferentes possíveis. Somos ainda tão atrasados que na maior parte das vezes nos ligamos às informações ruins, aos crimes, à violência. E muitas vezes não entendemos que aquilo fica dentro do nosso espírito. Que possamos compreender. E o meu objetivo aqui hoje com vocês, atendendo ao convite do Jorge, do meu querido Jorge, e trazer para vocês: a reencarnação é um instrumento de melhorias constantes. A doutrina espírita, ela nos auxilia a pavimentar um caminho melhor para todos nós. Ela nos instrui, só que ela é um instrumento tão importante que ela nos conforta e ela nos capacita para que possamos entender cada vez mais as leis de Deus. Que Jesus esteja conosco, hoje e sempre.